Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal aqui. Eu estou com três grandes convidados especiais hoje. Meus amigos de longa data, Luciano e Alberto, e uma convidada especial, Marcela, que eu vou deixar cada um deles se apresentarem, falar um pouco sobre o que é que eles fazem. Mas antes de passar a bola para eles, vou falar um pouco do tema. O tema é ética e segurança da informação. Vamos falar um pouco sobre isso e é importante ter a perspectiva desses profissionais que estão lidando com isso no dia a dia. Então vamos começar aqui pela Marcela, depois Luciano e Alberto. Uma breve apresentação de quem é você, o que você faz na área de segurança. Eu sou Marcela Braga, trabalho hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, né? Minha carreira se deu basicamente lá, então toda a parte de segurança, toda a minha vida foi lá, né? Então eu trabalho hoje basicamente com governança, né? Não represento muito a parte técnica, então hoje a gente tem grandes profissionais lá dentro que estão gerenciando, fazendo parte desse time. Mas eu trabalho mais com a parte de governança, estratégia, né, alinhamento de política, conscientização, esse tipo de Uhum. Excelente. Beleza, ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Luciano? Eu que agradeço. Olá, olá pessoal. Meu nome é Luciano Lima, para quem não me conhece. Eu sou sênior, cybersecurity sênior numa Big Four aqui no Brasil. E atualmente eu trabalho em grandes projetos aí de implementações de pentest, de cibersegurança, enfim, um leque amplo aí de produtos e processos aí. Eu sou autor de alguns livros, né? O pessoal já acompanha aí de Security Plus e o CISA Plus. E já aproveitando aí o jabá, em breve teremos aí o lançamento também do Cloud Security Essentials, que vou publicar aí provavelmente o mês que vem. Então, basicamente é isso. E obrigado aí, o Yuri, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado aí, Luciano. Alberto. Bom, primeiramente é uma satisfação estar com os amigos aí de tão longa data, falando aqui nesse dia, e com a Marcela aí também, fazendo parte aí do nosso momento. Meu nome é Alberto Oliveira, para quem não me conhece, eu sou consultor de segurança da informação. Eu tenho uma consultoria aqui na região de Recife, em Pernambuco. A gente atua com pentest, análise de vulnerabilidade, proteção de ambientes de endpoint, perímetro, dentre outras coisas. E também, como os meninos, eu sou produtor de conteúdo, eu tenho alguns cursos disponibilizados online, tem curso Security Plus, tem curso de fundamentos de segurança da informação em redes wireless, já fui revisor técnico de livro do Yuri, e tem também aí, sem fazer jabá, mas já fazendo, em breve a gente vai ter algumas novidades, tanto de e-book quanto de treinamento, tudo voltado aí para a segurança da informação. Maravilha. Então, pessoal, você está vendo que o painel tá bem forte para falar sobre esse tema, porque pessoas que produzem conteúdo, pessoas que trabalham na área de governança têm essa perspectiva. Então, o primeiro não é pergunta, a primeira consideração a respeito desse tema é o seguinte: quem acompanha meu canal e quem viu ultimamente o último vídeo, que teve mais de 1.000 visualizações já, e teve uma repercussão grande, entendeu? Foi a respeito do envio do meu livro, da Cybersecurity, Attack Defense, que é um livro que está em inglês, que foi enviado através de um e-mail para um grupo de alunos. Assim como no vídeo anterior e nos posts que eu fiz, eu não vou divulgar nome de quem realizou essa tarefa e também não vou falar instituição de ensino. Mas, recentemente, durante essa conversa toda, a editora já me contactou para dizer que já acionou o time legal deles e o site já tá tirando o nosso livro daquela lista. É um site realmente legal, eles investigaram, realmente é ilegal. É difícil você agir muitas vezes legalmente contra esses sites ilegais, mas aparentemente eles conseguiram isso. E só complementando, eles estão querendo ir atrás da pessoa que distribuiu o livro. E eu estou, nesse momento, servindo de barreira. Estou tentando falar que deixa para lá, que já foi resolvido, entendeu? Então, apesar de eu ter recebido críticas
né, principalmente dos alunos desse curso, de alguns alunos desse curso, não todos, de alguns. Eu sou a única barreira entre a editora na Inglaterra e um processo no Brasil. Eu que estou segurando a onda, para que isso fique bem claro, né? Porque eles querem ir com tudo e eu não estou deixando. Poderia simplesmente deixar para lá e não defender, mas vou fazer minha parte para continuar deixando tudo como está agora. Dessa conversa toda, o que realmente me espantou muito, né, foi algum comportamento de alguns alunos. Aí que entra a Marcela, porque a Marcela ela escreveu no meu post do LinkedIn, e eu achei extremamente corajoso da parte dela escrever, colocando a cara a tapa, assim, dizendo: eu recebi esse e-mail, fiquei um pouco sem saber o que fazer, em dúvidas, não achei certo e tudo mais. Então ela reportou publicamente, né, o que ela teve a experiência, né? E aí por isso que eu falei assim, não, seria interessante ela dar um depoimento aí. Então, se vocês assistirem meu vídeo, vocês viram que eu citei esse ponto, né? Por que os alunos não reportaram? E no caso da Marcela, ela veio em frente e no link público falou tudo. Então, Marcela, faz um pequeno sumário aí do que é que o que é que te deu, digamos assim, né, para tu se manifestar daquela forma e o que foi que aconteceu para que você achasse interessante reportar? Claro. Assim, eu acho que não entra só no tema de ética em segurança, né? Entra no tema como ética como um todo. Então, na verdade, quando eu vi a publicação, eu achei engraçado pela forma como você expôs ali na mensagem, quais foram as palavras, né, da pessoa que publicou, que mandou esses livros para os alunos e tudo mais. Eu achei engraçado porque era justamente a forma como esse professor falava com a gente durante esse curso que eu estava fazendo, né? E eu fui comentar justamente pela surpresa que eu tive, porque até então eu não sabia, não tinha visto a mensagem, né, até aquele momento. É bom que isso chegue até o autor do livro, né, porque é muito injusto com quem trabalha tanto. Eu fico imaginando, toda vez que eu pego um livro, vejo o tamanho do livro, a quantidade de conteúdo, eu fico imaginando o tanto que a pessoa trabalhou naquilo, né? A quantidade de tempo que ela levou para pesquisar, para fazer e tudo mais. Então, eu fico pensando que todo o conteúdo que tem ali, se você for colocar em valores mesmo, né? São Injusto. horas de trabalho. Não só horas de trabalho, é conteúdo, é sabedoria, é uma coisa que ninguém pode tirar das pessoas, então realmente não custa você pagar o valor que custou aquele trabalho, né? Então eu penso isso não só um tempo atrás eu não tinha esse comportamento, né? Então eu fui me educando, porque o brasileiro, ele tem um pouco disso, né? De tirar vantagem das situações que ele consegue tirar. Não que a gente possa pré-julgar todas as situações, né? Porque tem muita gente que realmente não tem oportunidade e cresce num meio onde tudo, né? Todas as vantagens que ele pode tirar, ele tira. Mas da forma como eu vi, como o professor colocou ali ainda, o conteúdo zipado, né? Ainda utilizou ali para colocar um pouco do trabalho dele, eu fiquei pensando, poxa, se a gente paga um curso, né? E teoricamente a gente está pagando por aquele trabalho dele, por aquele conteúdo que ele está passando, ele está repassando um livro que deveria ser comprado, né? Que não deveria ser distribuído daquela forma, sem autorização para os alunos. Eu fiquei um pouco indignada e fiquei pensando até, eu não paro o curso, mas a movimentação foi engraçado como a movimentação se ocorreu, né? Porque foi muito rápido, chegou muito rápido, né? Eu nem sabia que tinha sido, tipo, o e-mail tinha chegado um dia antes, e você nem tinha lido ainda, entendeu? Uhum. Realmente foi muito rápido. A divulgação, nossa, teve mais de 20 mil pessoas que visualizaram aquele post. Eu fiquei até surpreso. Assim, eu me manifestei porque eu vejo muitas pessoas falando disso, né? Falando, mas não é justo, você não pode comparar, por exemplo, com que
um governante que rouba milhões, mas tudo é oportunidade, né? Se você tem oportunidade ali, se você não devolve um troco, né? Se é um troco, o mínimo, se você não faz, se você tivesse a oportunidade, você não faria, você não roubaria. Então, eu acho que entra nessa questão de não só da ética, mas do respeito, né? Que é uma linha muito tênue entre as duas. Então, eu fiquei surpresa por uma pessoa que é do meio do ramo fazer isso. Então, foi por isso a minha por isso que eu me manifestei. Foi muita coincidência, porque eu acompanho o seu trabalho, né? O primeiro contato que eu tive com segurança essa parte mais técnica e tudo mais, foi com o seu livro. E é muito estranho você estar fazendo um curso e bem naquele momento acontecer esse tipo de coisa. Né? Então, acho que foi por isso eu que... mais uma vez agradeço por você ter tido a coragem de ir no LinkedIn e escrever, entendeu? Só isso aí mostrou muito da sua personalidade e da sua coragem. A gente precisa de mais pessoas como você nesse meio, sem sombra de dúvidas, entendeu? Então, eu agradeço mais uma vez por isso, né? Continue fazendo esse trabalho bem feito que você faz. Agora, levando agora para o Luciano, porque o Luciano tem uma opinião muito forte sobre isso. Eu gosto bastante da opinião dele forte sobre isso, porque talvez se fosse a coisa com o Luciano, o bicho ia pegar até mais, porque o cabo é danado. Com certeza ia. Então, Luciano, diga aí a sua perspectiva nisso aí. Então, eu realmente, assim, a gente sabe, né, infelizmente, que isso acontece, né, no Brasil e até em outros lugares no mundo, mas no Brasil está muito forte isso há muito tempo e parece que é uma doença, né, até mais forte que o próprio Covid, vamos falar assim, que é essa questão de tirar vantagem. E, assim, não é porque, comparando uma pessoa que não tem condições de comprar o livro, são pessoas que estão fazendo um curso, uma pós ou estão numa universidade, né, elas têm condições, com certeza, de comprar um livro no valor que é mesmo em dólar, e elas preferem, né, ir lá e craquear, e baixar, e compartilhar, do que ter um incentivo de falar assim, olha, vamos se reunir e vamos mandar uma mensagem para o autor, de repente ele consegue um desconto para a universidade. Então, você não vê esse movimento positivo, mas você vê o movimento contrário, que é tirar vantagem, que é lesar o autor, que nem eu coloquei lá no LinkedIn, as pessoas não conseguem compreender o trabalho que é escrever um livro. Né? E tem uma cadeia que é afetada aí. Tem uma cadeia que é o autor, o revisor, a editora, toda a estrutura, as livrarias, enfim, toda a cadeia que envolve a entrega do livro é afetada. Exatamente. Então, assim, empregos, por que as livrarias aqui no Brasil estão fechando? Por causa disso, porque, assim, primeiro que as pessoas preferem piratear o livro, então muitos autores de renome preferiram não lançar os livros em formato de e-book, porque sabem que o brasileiro vai piratear, né? Eles sabem que na primeira oportunidade o brasileiro vai lá e vai piratear e vai compartilhar. Parece que as pessoas têm prazer de compartilhar o livro, ao invés de falar assim, olha, vamos tentar pedir um desconto, que eu acredito, se as pessoas, não só essa universidade, mas qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, mandasse o e-mail para o Yuri, como eu já recebi muitos e-mails de pessoas falando assim, olha, eu não tenho condição de comprar o livro. E eu doei o livro. Cara, é por essas e outras, né, que, por exemplo, muita gente pergunta, e esses seus livros em inglês não vão ser traduzidos para o português, não? E eu falo, cara, não vai, porque a editora, ela não tem interesse de traduzir para o português, porque ela sabe como é o mercado no Brasil, entendeu? Então, por exemplo, esse Cyber Security Attack Defense foi traduzido para o coreano. Ganhou uma nova roupagem e tudo mais, e foi traduzido para o coreano, mas porque o pessoal compra o livro. Então, você imagina só traduzir um livro de mais de 500 páginas, é muito trabalho também. Então, você traduzir para chegar e ser pirateado não vale a pena, entendeu? Então, hoje em dia, eu já nem priorizo mais escrever livro em português. Ponto número 1, a pirataria, né? E ponto número 2, a empresa que eu escrevia para o Brasil faliu, né? Faliu.
Nova Terra, né? Que era a empresa que eu escrevi, o CISA, o Security Plus e tudo mais. Quebrou, cara. Não tem condição de sobreviver nesse mercado, entendeu? Não tem condições. Então ela quebrou. E o CISA tá aí. Só tem para a primeira prova, para a segunda prova eu já nem sei se vale a pena mais escrever. Se vale a pena atualizar ou não. Eu até bato palmo para você, Luciano, de ter pego a tocha carregado e ainda está investindo. Eu acho que vai chegar um momento que você vai cair na mesma real que eu caí e vai escrever para qualquer outro idioma, menos para português, entendeu? Porque a não ser que mude muito o Brasil, né? E as pessoas, né? Nem só o país, são as pessoas em si, né? Agora, o Alberto, por exemplo, ele começou há pouco gravar, né, cursos, tá certo? Online, que excelentes cursos, o curso de wireless, por exemplo, que tem várias dicas e tudo mais, confira na Udemy. E eu não digo nada se qualquer dia desse tiver para vender no Mercado Livre para outra pessoa, porque o meu curso, por exemplo, na época que eu lancei o curso pela Claves, de Security Plus, foi vendido no Mercado Livre também pirateado. Eu lembro. Entendeu? Então, Alberto, diga aí qual a sua perspectiva sobre isso. Rapaz, primeiro, o meu curso da Claves, da 500 que eu gravei, assim, quando você passou aí o bastão para mim, ele já está disponível no Torrent, já faz um tempo. Já acionei a Claves, o pessoal já está ciente, e assim, faz um bom tempo já que está no Torrent. E, para dar uma perspectiva, foi um curso que eu levei entre construção do conteúdo e gravação dentro do meu universo de trabalho, porque eu não faço só isso, né? Foram 4 meses aí dedicados a isso daí, indo dormir 2, 3, 4 horas da manhã para poder entregar um conteúdo de qualidade e, obviamente, obter o retorno por conta disso, né? E aí ele está aí sendo distribuído livremente dentro de Torrent. O meu curso atual, que está na Udemy, que é o de Fundamentos de Segurança em Wi-Fi, eu já tive relatos que ele também já está disponível em Torrent. E a gente está falando de um curso que... Quanto é que custa? Diga aí, quanto é que custa? Então, é isso que eu ia falar. O custo hoje está no preço mais alto da Udemy, R$40. Velho, isso é um lanche numa hamburgueria. Pô. Uma hamburgueria aí, você pega uma coca, um hambúrguer, uma batata frita, 36, 38 contos. É incrível. É um lanche. É absurdo. O cara faz, absurdo. né? E... Enfim, pau. Você faz que isso dá trabalho, como a gente já comentou. A gente dedica bastante tempo a isso. Não é só o tempo de você criar e gravar o conteúdo, como a Marcela comentou. Pô, tem um background aí, velho. Tem uma história aí. Você ralou para poder que você conseguir aquele conhecimento, aquele conteúdo para poder você compartilhar. E eu distribuo coisa gratuita. Então, tem uma parte do curso que tá online no YouTube. Tá de graça, primeiro módulo. O cara vai lá e assiste, pô, as aulas. Só pagar. Mas não, o cara parece ter um prazer, né? Eu costumo comparar a situação do seguinte. Quando eu soube da história do livro do Yuri, isso me motivou até a escrever um post no meu blog. Meu blog estava abandonado há uns 2, 3 anos, fazia tempo que eu não escrevia. Isso me motivou a escrever porque, assim, é revoltante. E o mais revoltante para mim não é somente o fato da distribuição do conteúdo não autorizado. É que as pessoas ficam emputecidas quando você se sente prejudicado. Exato. Pois é. É o poste mijando no cachorro. Né? É o poste mijando no cachorro. Não o contrário. Velho, quando eu vi, eu fiquei pasmo. Eu disse, como assim? As pessoas estão querendo criminalizar a atitude do Yuri de expor a situação. Como? É a velha história. É a velha Pode, história. velho? E o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo agressivo, mas é real. É a velha história de você culpar a vítima. A mulher que é estrupada e dizem que ela deveria realmente ser porque ela estava andando de mini saia. Entendeu? Ou seja, você culpar a vítima. Entendeu? O brasileiro... É a inversão de valores, né? O brasileiro tem essa mania. Não, o cara foi assaltado, mas também estava andando tarde da rua com o relógio no braço. Entendeu? Então, o pessoal tem essa mania de querer culpar a vítima, cara. No Brasil, eu nunca vi isso. Entendeu? É incrível, é incrível. As mensagens que chegaram para mim via screenshot da pessoa... Teve um indivíduo que teve a coragem de falar assim, cadê a ética dessa pessoa que pegou e denunciou a ética de quem denunciou? Porra, só essa frase foi extremamente contraditória do ponto de vista moral.
né? O cara assim, como é que pode? Cadê a ética desse cara de denunciar o nosso professor, denunciar pro Yuri? Cara, você denunciou uma coisa errada. Entendeu? Por isso que o pessoal tem raiva de delação premiada, porque ninguém quer que se diga a verdade. Se o cara estiver tirando benefício, fique calado. Entendeu? Então, é isso que me revolta. Entendeu? O que me revolta é isso, essa questão de que as pessoas conseguem ainda tentar reverter a situação. E isso, na nossa área de segurança da informação, é crítico. Por que, pessoal? Nós, de certa forma, temos que estar um pouco acima da média do ponto de vista ético. Nós temos que estar acima da média do ponto de vista, tá certo? De concordância com as leis e tudo mais, porque a nossa área permite que a gente destrua a infraestrutura se quiser. A gente tem poderes, digamos assim, e skills que a gente pode prejudicar qualquer pessoa se quiser. Tá entendendo? Então a gente tem que saber utilizar esses skills. Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de conhecimento, né? O tanto de informação que chega até profissionais de segurança, né, dentro de uma empresa. Exatamente. Eu ouvi falar que tem professor, não sei qual professor, mas tem professor que em curso de ethical hacking ensina os alunos a ficar quebrando roteador que está live na internet de empresas. Como é que pode ser ético desse jeito? Entendeu? O exercício de hoje vai encontrar um target, que é um roteador que está aí na internet. Não interessa de quem seja, pode ser quem for, é uma vítima. E vamos quebrar, vamos invadir ele. Como é que pode isso, gente? Eu dou uma aula... É incrível, diga. Não, e não tem sentido nenhum que essa pessoa comentou. Eu fiquei um pouco revoltado também com o comentário dela, mas eu vi que você já tinha respondido. Não tem sentido nenhum porque você expôs a situação, né? Que é completamente errada, não tem justificativa. E a pessoa, ela falou, você está expondo a instituição de ensino e o professor. E você não fez, você fez exatamente o contrário, e ainda por cima deu o direito de resposta para a pessoa que fez isso. Ocultando a pessoa. Exatamente. Tirei o vídeo, tirei o nome, entendeu? Ou seja, quem foi prejudicado, o único prejudicado foi você. A instituição de ensino vai continuar dando os cursos, o professor vai continuar dando a aula, normalmente, e o único que teve, né, o conteúdo, o trabalho, todo o trabalho aí exposto na internet para quem quer que seja pegar, foi você, né? Então, na verdade, o único que foi onerado aí foi você. E por isso que eu falei que com o Luciano, o Luciano pega mais pesado nessa história, mas ele tem total razão. Até mesmo porque, como ele mora no Brasil, talvez ele já esteja até mais calejado, né? Porque eu já estou há 17 anos fora do Brasil. É quase que uma vida. Entendeu? Mas o Luciano está calejado e já deve ter tido conteúdo adulterado também, né, Luciano? Sim. Recentemente eu descobri um site russo, né? Tá todo em português, mas é um site russo que os meus livros russos só porque tá lá. Exatamente. Não quer dizer que está hospedado na Rússia, isso, né? Não quer. Vamos ser bem claro com isso. Não isso. Não quer dizer que são os russos, entendeu? Não. É alguém que se julga esperto, né? Que colocou a hospedagem no site .ru. Porque é mais difícil para você acionar, mais difícil para você ir atrás. Mas aí eu fui investigar, né? Na verdade, o site ele deixa você baixar o livro, mas te manda uns trojans, né? Então, assim, existe uma técnica aí por trás. Então, não tem almoço grátis, né? Então, assim, o espertão, né, que vai falar assim, vou economizar aqui, meu livro custa hoje R$24. Caro, né? R$24,90, e tem gente que tem coragem de ir lá e baixar o livro. Nossa, isso aí é mais barato do que um McLanche, né, não? Sim, mais barato Exatamente. que o McLanche. E detalhe, recentemente, quando entrou a pandemia, eu disponibilizei meu livro para ser baixado, foram mais de 30 mil downloads, e tem gente ainda que prefere baixar o pirata. Dá para entender uma coisa dessa? Não dá, cara. E a parte pior é quando vem gente tentar defender e fala assim, não, isso é cultural. Pô, então vamos mudar essa cultura, pô. Entendeu? Sim. Assim, tem gente que se agarra nesse negócio de falar que é cultural. Tudo que é ruim no Brasil, o pessoal fala assim, não, é cultural. Pô, então muda isso, velho.
Então muda isso. É uma desculpa sem cabimento, né? Não tem um porquê dessa desculpa, né? Assim, uma coisa que eu vejo, assim, eu fico imaginando uma pessoa desse tipo, que não tem ética de baixar um livro pirata, como que essa pessoa vai administrar uma rede dentro de uma corporação? Como que ela vai impedir que coisas erradas aconteçam? Como que ela vai impedir que uma pessoa não chegue nela e fale assim, olha, você não quer me liberar aí rapidinho, eu só preciso de 5 minutinhos para acessar o e-mail de fulano? Então, assim, como que você vai confiar numa pessoa desse tipo? Porque, para mim, ética, ela tem que ser em qualquer lugar, seja no profissional, no pessoal. Não existe meia ética e não existe só ética profissional e não existe só ética pessoal. Para mim, ética é ética, ponto final. Se a pessoa não é ética no dia a dia dela, como ela é como pessoa, ela não vai ser em lugar nenhum. Isso me traz agora para o Alberto, porque o Alberto é dono de empresa, deve entrevistar muita gente para trabalhar com ele em diferentes projetos. Aí fica a pergunta, cara, como é que tu consegue identificar alguém ético durante a tua entrevista e durante o processo, né, de estar trabalhando com essa pessoa? Tu já pegou muito, né, pessoas que tu pensava que era e no final não era, tu teve que demitir? Como é que é a tua experiência nisso aí? Vamos lá. A minha empresa, né, a Trusec, ela existe desde 2011, né? Então a gente vai aí para fazer aniversário, né? 9 anos, agora em agosto. E a gente já teve vários profissionais que passaram pela empresa todos esses anos. E antes, né, até uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, todo o processo de contratação que a gente fazia, ele usava muito QI na história, né? Ou seja, indicação. Então a gente fazia muita contratação por indicação. E eu posso dizer, sem medo de errar, que eu tive aí quase 100% de falha nesse processo de contratação por indicação, porque eu tinha a perspectiva das pessoas, a gente fazia entrevista técnica, mas essa parte de ética, por exemplo, era algo que era difícil de identificar porque eu não sou psicólogo. Então eu não tenho as ferramentas necessárias aí para identificar quando aquela pessoa, de cara assim, né, num bate-papo inicial, se ela está mentindo ou não. Com o tempo a gente percebia. E nessa percepção a gente fazia aí os devidos desligamentos e substituições. Então, de 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá, a gente começou a investir num processo forte de RH. Então, hoje, qualquer pessoa que vai entrar na Trusec, antes de chegar em mim, por exemplo, fazer entrevista técnica, ou um capture the flag, para poder comprometer um ambiente que a gente disponibilize, assim, no teste prático, né? Então, uma coisa é o cara dizer, não, eu sei fazer, tá bom, faça, né? Então, vai e faça. Então, antes de chegar nessa parte, isso é uma parte que é feita por uma empresa de consultoria de RH que faz um processo de identificação de perfil. Dentro desse processo de identificação de perfil, eu esqueci o nomezinho da ferramenta, mas eles traçam um perfil psicológico do indivíduo. Então, você consegue ver coisas como, tipo, tendência a pessoa ter vícios, tendências a pessoa mentir, tendências a pessoa ser desonesta. Então, você consegue mapear tudo isso antes. Então, de posse disso daí, claro que não é... Já faz um filtro. Exato, não é 100% garantido, né? Mas você tem ali pelo menos um caminho. E pegando o gancho desse negócio da ética, o que a gente vê muito hoje, é uma coisa que eu estava querendo falar, estava ouvindo vocês, estava me coçando aqui para falar, é a questão das pequenas corrupções. Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia que são socialmente aceitas. Hoje de manhã, eu estava grupo de WhatsApp da escola, assim, da época que eu era da escola, pessoas que são amigos meus há muitos anos, mas que tem, assim, ninguém é perfeito, tem lá suas corrupções também. E aí um deles começou a compartilhar revista, jornal, não sei o quê. Eu disse, pô, velho, pirataria. Aí uma das pessoas do grupo disse, não, pô, mas é para o conhecimento, para disseminar o conhecimento para as pessoas, isso aí é uma das piores desculpas que eu sei. E aí eu digo, certo, só que eu não estou prejudicando ninguém. Eu disse, não, você tá prejudicando. Porque aquela pessoa não está tendo, aquela empresa, aquela instituição, não está tendo o retorno devido pelo trabalho que ela teve para escrever aquilo dali, para pesquisar, para fazer aquilo dali, diagramação e tudo mais. Então, tem uma cadeia de pessoas aí que está sendo atingida porque você não quer pagar 15, 20 conto numa revista. Então, em vez de você pagar 15, 20 conto aí numa cerveja artesanal, compra a revista que você quer ler.
compra o jornal, assina o jornal, pô. Os jornais aqui estão fechando, as revistas também. Ah, não, Alberto, tudo migrou para o meio digital. Bacana, migrou. Mas essa migração para o mundo digital propiciou as pessoas usarem esses meios para piratear jornal, cara. Jornal, velho. Tem noção? Jornal é um negócio que custa R$5, R$6. O jornal. A galera tá pirateando. Cria-se um vício, né? Cria-se um vício de não querer mais pagar. Exatamente. Mas o que eu acho interessante é que todas as pessoas que não querem pagar por nada querem receber pelo serviço dela. Isso aí é muito engraçado. Ninguém quer trabalhar de graça. Eles querem... Eu escrevi isso naquele meu artigo, referenciando você. Eles querem conteúdo de graça, eles querem alegando que é para melhorar o conhecimento dele e tal, mas aí você vai chamar ele para fazer um serviço e ele vai cobrar. Entendeu? Então, além de todo o ponto ético, tem também uma questão da hipocrisia, né? Tem uma questão imensa de hipocrisia aí, entendeu? Onde você só quer a coisa de graça, mas na hora de chegar o seu, você quer cobrar. Então tem que haver uma reeducação nesse sentido muito grande, entendeu? Isso é uma coisa antiga, que só vem piorando. Olha que quando isso aconteceu com o Security Plus foi 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, quando o Security Plus vazou e foi parar na internet. E a gente nem tinha feito e-book justamente por causa disso. Assim que fez, bum, vazou. Entendeu? Então, tem que haver essa reeducação. Aí a próxima pergunta aqui que fica, que eu vou fazer para cada um de vocês é o que fazer? Né? Qual seria a tua sugestão? Começando com a Marcela. O que é que tu sugere que possa ser feito para melhorar isso? Olha, é muito difícil pensar no que a gente pode fazer, mas eu acho que é maior do que a questão da conscientização em si, né? De saber de mostrar que, assim, é muito engraçado vocês falando o quanto os conteúdos estão baratos. Há uns 2 anos atrás eu fiz um curso do Alberto, do Security para Security Plus. E na época eu acho que foi R$500 ou R$600. Assim, gente, pelo conteúdo é inacreditável o tanto que é barato você pensar. E ainda tinha condições de pagamento, dividir não sei em quantas vezes e tudo mais. Então, assim, é exatamente o que você falou. As pessoas elas querem vender os serviços delas, né? Ela quer pegar um livro de 20, 30, R$100, né? Para ela adquirir o conhecimento para poder vender o trabalho dela muito mais caro. Então, eu acho que dessa parte da conscientização e da educação, eu acho que é exatamente a parte que a gente deve mais bater, né? Que é o antes, né? Que é o proativo. E da parte reativa, eu acho que é a questão de realmente expor esse tipo de situação e discutirmos essa situação juntos, né? Por que isso acontece? Por que isso está tão enraizado, né, na cabeça das pessoas? Eu tinha um pouco dessa questão de tirar vantagem, né? Depois que eu entrei para o mundo da segurança da informação, realmente eu tive a cabeça totalmente mudada com relação a isso, né? Então, se eu não sou uma pessoa confiável, né? Como é que eu vou poder oferecer o meu serviço, que é basicamente o principal pilar, que é a confiança, né? Confiabilidade. Exato, então, eu acho que são essas duas maneiras, né? A exposição para discutir a questão e a conscientização antes de tudo, né? Das pessoas. É difícil, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte, se eu conseguir convencer um amigo e esse amigo conseguir convencer outro amigo, a gente constrói aí como diz o Luciano, uma corrente do bem, né? Por isso que eu fico batendo nessa tecla várias vezes. Eu tenho certeza que vai ter algum indivíduo que vai dizer assim, pô, Yuri tá de novo falando desse assunto, deixa pra lá, cara, já foi. Como assim já foi? Como se tivesse passado, né? Não passou, não. O prejuízo está lá, meu amigo. Então eu vou falar disso quantas vezes quiser. Se não quiser assistir, não assista. Tá entendendo? Mas eu vou continuar falando sobre isso. Entendeu? Luciano, o que precisa ser feito para mudar? Olha, eu concordo com a Marcela. Eu acho que assim, a gente tem poucas ferramentas, vamos falar assim, né? Acho que a conscientização é uma delas, né? Que o one-on-one aí com amigos, né? Eu acho que quando a gente vê qualquer desvio, a gente não pode concordar com ele, seja a questão do livro, seja a questão do gato net, né? O famoso gato net.
Infelizmente, né, eu tenho vários amigos ou colegas aí que parece que sente prazer de falar assim, olha, você está vendo tal série? Eu falo assim, cara, eu não tenho essa TV a cabo. Não, cara, mas se quiser, eu te passo o contato do cara aqui, é cinquentão, ele vai lá, instala o aparelho para você, libera todos os canais. Eu falei, não, cara, obrigado, eu não quero isso não. Então, assim, hoje eu tenho na minha casa somente Netflix, cortei net, cortei tudo, e para mim é o suficiente. Então, assim, eu vivo com aquilo que eu posso, com aquilo que eu consigo manter, né? Eu acho que assim, a gente não é porque fulano é milionário, porque tem isso, aquilo, eu vou falar assim, tá vendo? Ó, eu vou lá, não vai afetar fulano, não vai prejudicar. Ninguém sabe a história do fulano, ninguém sabe o que ele passou ou a família dele passou para ele ter o que ele tem hoje. E se fez certo ou errado, é um problema dele. Então, assim, eu acho que cada indivíduo tem que responder por si na questão de o que ele pode fazer de melhor para o mundo, vamos falar assim, né? Com relação ao mínimo que é esperado, que é o respeito, que o valor com as pessoas e com o trabalho das pessoas. Eu acho assim, eu já preservava a questão do valor do autor, porque eu já imaginava assim, o trabalho que era escrever. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro, aí eu falei assim, nossa, é multiplicado a 10, né? Quem não vive de livros, né, de vender livros aí, tem o seu trabalho paralelo, né? No meu caso, o caso do Yuri, o caso do Alberto, e aí a gente tem que se desdobrar para poder escrever. Eu acordo, quem muita gente não sabe, eu acordo todo dia 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar frio, não importa. 5 horas da manhã eu estou de pé para fazer alguma coisa. Ou é para escrever algum artigo, ou é para escrever algum livro quando eu estou escrevendo, ou é para estudar alguma coisa nova, mas todo ano, todo dia, acho que faz mais de 10 anos, eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu não me conformo em ficar parado e esperar que o governo, que fulano, que ciclano faça por mim. Então eu vou lá e faço a minha parte. Eu espero que, no mínimo, as pessoas também façam a delas. Então, assim, quando eu vejo que uma pessoa desse tipo, que ela tem condições, mesmo que ela não tivesse, não justificaria, mas que ela tem condições de comprar um livro, e ela sente o prazer de compartilhar uma coisa pirata, que vai prejudicar uma cadeia de pessoas, isso para mim é revoltante. Porque, assim, mostra o quanto essa pessoa... E aí veio aquela desculpa, né, que ele falou no vídeo lá, que foi sem querer e tal. Não tem essa de sem querer. Isso aí foi um bom veja bem, né? Desculpa falar, mas foi um bom veja bem que ele quis dar lá de desculpa. Mas quem é da área sabe o que é pirata, sabe o que é certo, sabe o que são direitos autorais, sabe o que são leis, né? Então, assim, resumindo, eu acho que na questão no Brasil, teria que ser aplicado mais as leis com relação a vazamento de livros, de conteúdo, de qualquer tipo de material desse tipo, porque vai chegar um momento, como o próprio Yuri já falou, que ele não vai dar mais prioridade para escrever para o Brasil, outros autores também vão fazer a mesma coisa. E aí? E essas pessoas que querem avançar na carreira, como que elas vão estudar? Se a maioria não fala inglês, se a maioria mal consegue ler um livro em inglês. O que eu mais recebo na minha caixa de inbox no LinkedIn é aquela velha frase assim, como que eu faço para tirar o CISP? Aí eu falo assim, então, vamos lá, começa do início, né, meu amigo? Qual é a sua experiência? Eu estou começando na área de segurança. Eu falei, então, pode voltar uns 100 passos para trás aí e vamos começar do início. Aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, qual é o seu nível de inglês? Mal consigo ler. Eu falei assim, e você quer estudar CISP? Né? Então, assim, eu falo assim, então, vamos lá, né? E aí volta e começa a estudar inglês primeiro. Começa a estudar inglês primeiro, né? Depois vai pensar em certificação. E aí eu já recebi link falando assim, olha, eu vi esse material aqui, o que você acha? Eu falei, não, cara, esse material é pirata. Não, mas só vou baixar só para estudar. Eu falei assim, mas o autor fez exatamente esse material para a pessoa estudar. Então, ele acha que assim, que só ele baixando ali, né? Ele acha que é só ele que está baixando aquele material, que não vai prejudicar o autor. Que aí ele vai pegar aquele material que ele baixou e vai colocar no grupo de amigos da faculdade, do amigos dos amigos. Não, eu só compartilhei no grupo lá, que tem 100 pessoas. Então, a pessoa não consegue medir o quanto ela está prejudicando assim, a sociedade como um todo, né? Porque assim, não tem como a gente evitar de não pagar impostos, seja qual país for, né?
Então, assim, a partir do momento que a gente deixa de pagar um imposto, por exemplo, não é só o governo que vai deixar de receber, tem toda uma cadeia de estrutura, vamos falar assim, de pessoas que vão deixar de receber aquele valor. O problema é que quando você tenta fazer tudo certinho no Brasil, né, pagar a assinatura do Spotify para você ter acesso às músicas, fazer tudo certo. Quando você tenta fazer tudo certinho, o pessoal te chama de trouxa. Ele fala assim, é o trouxa, fazendo tudo certo. Porque você ser certo no Brasil, você ser certo e fazer a coisa certa, você é sinônimo de ser trouxa. Sim. O contrário. Todo mundo faz o errado, por que eu vou fazer certo? Entendeu? Né? É justamente o contrário. A inversão de valores que a Marcela falou. Entendeu? Você tenta fazer tudo certo, aí o pessoal te chama de trouxa. Então, enquanto isso não mudar, que isso aí é a essência de tudo, de você não olhar para uma pessoa que está fazendo tudo certo, em vez de ficar inspirado, falar assim, pô, legal, viu? O cara tá fazendo tudo certinho e tal, e não ter aquela mentalidade inversa, falar assim, bicho, o trouxa fazendo tudo, pagando por tudo, ó, eu nem pago por isso. Então tem que mudar essa essência. Enquanto não mudar essa essência, cara, e isso se alastra em todas as classes sociais. Muita gente fala que isso é só na classe baixa. Pelo contrário, à medida que isso vai crescendo, classe média, alta, tudo tem isso. Só que extrapola os valores. Enquanto o cara na classe baixa faz uma pirataria da net e tudo mais, o cara na classe alta vai fazer corrupção de alto nível. Ou seja, só muda a dimensão da corrupção, mas ela se alastra nas classes sociais. E, Alberto, no teu caso agora, né? Assim, eu achei extremamente corajoso você fazer esse curso na Udemy, sabendo de todo o passado. Assim, qual é a tua expectativa de como ajudar as pessoas a mudarem esse comportamento? Eu acho que primeiro, eu queria dizer que eu já fui o esperto e hoje eu sou o trouxa. E eu não sei o quanto você sabe disso. Se não sabe, vai saber agora, mas eu acho que foi por volta de 2008, 2009. Eu e você, a gente estava batendo um papo. Para quem não sabe, eu e o Yuri, a gente se conhece aí há bastante tempo. Então, a gente tem aí uma amizade desde 2006, que a gente cultiva essa amizade mesmo à distância, né? E a gente sempre conversou bastante, a gente sempre trocou muita ideia. E acho que 2008, 2009, não lembro exatamente o ano, a gente estava batendo um papo e você comentou comigo que estava querendo ver um filme e estava esperando ansiosamente que esse filme fosse lançado nos Estados Unidos, era um filme brasileiro, e que você estava esperando ansiosamente para ver esse filme porque não tinha sido lançado ainda, você não tinha como assistir. Aí eu, né, esperto, disse, não, cara, eu tenho aqui, eu levo para você, a gente vai palestrar junto no Tech Ed, e aí eu levo para você, você assiste. Aí você virou para mim e fez, não, cara, eu não posso aceitar. Como é que eu vou ensinar valores para minha filha? Isso, acho que a Iane era pequena ainda. E você, como é que eu vou ensinar valores para minha filha se eu aceitar uma coisa desse tipo? Cara, aquilo ali transformou a minha vida. A partir daquilo ali, eu disse, meu irmão, velho, esse cara tá certo, eu tô errado. Eu comecei a refletir sobre o que eu vinha fazendo em relação ao uso de software, vídeo, filme, música, enfim, tudo. E eu comecei a produzir uma revolução, vamos dizer assim, na minha vida, no sentido de buscar usar somente aquilo que eu podia usar. Então, a partir daí, todos os meus softwares passaram a ser comprados. Eu parei de baixar música, eu não baixei mais vídeos, filmes, nada. E venho fazendo disso uma regra para mim desde então. E venho tentando, na medida das minhas possibilidades, espalhar isso para as pessoas que estão próximas a mim. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com um amigo sobre esse tipo de coisa, sabendo que o amigo tem um comportamento diferente, eu falei, cara, você tem uma condição aqui, velho. Por que você está comprando esse box não sei das quantas aí? Por que você está usando essa IPTV que é pirata, velho? Assina o Netflix, assina a Amazon, tem conteúdo pra caramba disponível hoje. Hoje você aluga um filme, eu alugo muito filme no Play Videos. Então você aluga um filme por 10 conto, pô. 5 conto, 8 conto. Velho, a gente tem conteúdo hoje gratuito disponível, a gente tem conteúdo pago por um valor acessível disponível. E outra, então, quem quer coisa livre, tem muita coisa livre legal, entendeu? Bastante. Então, assim, para mim, a única maneira que a gente tem de fazer o mundo, nesse aspecto, ser diferente, é a gente buscar trazer esse exemplo. Então, eu por exemplo, eu tenho um curso de hacking, tá?
Eu ensino as pessoas a comprometer redes, mas eu ensino isso sobre uma ótica do ethical hacking. Então, existe um processo. Eu falo sobre NDA, eu falo sobre os documentos que você tem que ter junto com o cliente, sobre a abordagem. Não é simplesmente, roda essa ferramenta aqui, invade e faz o que tu quiser. Não é assim que funciona. Não pode ser assim que vai funcionar. Então, a coisa tem que ser. Existe esse trabalho de ético no sentido da segurança da informação, no comprometimento das redes. Mas existe porque a empresa vai contratar e você vai ter um acordo com ela. E aí uma outra coisa que eu vejo acontecendo aqui no Brasil são empresas que invadem o cliente e mandam um relatório, tem isso aqui, fecha comigo que eu te ajudo a fechar. Tem empresa fazendo isso aqui hoje. Então, assim, para mim, a única maneira que a gente tem hoje é de ir trabalho de formiguinha. Então, a partir do exemplo, como foi para mim o seu exemplo, você foi um exemplo para mim nesse aspecto, então eu busco ser exemplo nesse aspecto para as outras pessoas. Então, não, hoje... Eu fico até lisonjeado e tipo, buscando na minha memória esse exato momento que a gente conversou isso há anos atrás. Há muito tempo. Caraca, 14 anos já, né? E para você ver, né? Assim, se a pessoa tem índole, como o Alberto tem, ele sabe fazer um self-assessment, né? E no momento desse, refletir e falar, caraca, é verdade. Porque se ele não tivesse índole, ele tinha agido de que forma? Deixa de ser fresco, Yuri. Deixa de ser fresco, toma esse negócio. Tinha ficado era com raiva. Entendeu? É verdade. Ele tinha ficado era com raiva. Continuado fazendo, né? E continuado fazendo. Então não é só a questão da ética, é uma questão da índole. Porque às vezes a pessoa, quando ela é criticada, ao invés dela refletir acerca do feedback que recebeu e tentar melhorar, ela fica com raiva. Reage, né? Eu tenho vídeos específicos sobre o tema feedback. Tem gente que pede a sua opinião de alguma coisa e se você dá uma opinião, tá certo? Uma crítica construtiva e dá até guidelines, né, de como melhorar, a pessoa fica com raiva, porque a pessoa não quer ouvir a verdade, né? A verdade, a pessoa não quer ser criticada, ela simplesmente quer ser elogiada. Então, tem gente que adora como é que chama no Brasil? Aqui é brown nose, né? O babão, né? Tem gente que adora os babões de plantão, porque todo mundo fica elogiando o cara e tudo mais. Não tem uma pessoa que faz uma crítica. Quando o cara recebe a crítica, aí ele não consegue reagir àquela crítica do ponto de vista de melhorar. Entendeu? Por isso que um dos principais turning points da minha carreira aqui foi quando eu comecei a ter uma melhor work-life balance e praticar mais esportes, porque no esporte não tem jeito, né? Ou você melhora ou os caras te destroem, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu há 2 anos atrás e eu tinha que ouvir o feedback de como melhorar, porque ou eu ouvia e melhorava, ou então ia ser destruído todo tempo. Não tem jeito. Tá entendendo? Então você tem que ouvir o feedback de uma pessoa que é o seu mentor, a pessoa que tá ali para lhe passar uma coisa e falar, pô, cara, você tem razão, realmente eu estava errado. Entendeu? Muitas vezes eu teimava em fazer o movimento e o cara batia na tecla, vai continuar levando pancada se continuar nesse movimento, entendeu? Até cair a ficha, falar assim, pô, realmente o cara tem mais experiência do que eu, sabe mais que eu e eu tenho que fazer o que ele tá falando. Entendeu? Então, tem toda essa questão também da índole. Eu achei que essa história do Alberto foi extremamente bem colocada nesse momento, né? Porque cada um de vocês que tá aqui no painel é uma pessoa que pode contribuir diretamente com várias outras, né? E as pessoas que vão assistir esse vídeo, se tiverem a consciência, a índole correta, vão refletir e agir de forma diferente, entendeu? E a gente tem que voltar passos atrás e pensar desde a época de escola, de criança, já começar a inserir tudo isso nesse sentido, entendeu? Por exemplo, a minha filha tem 11 anos, ela só vê conteúdo que é legal, ela tem Amazon Prime no quarto dela, porque eu tenho meu Prime para a família toda, entendeu? Então,
quando ela quer alguma coisa, ela pergunta, a gente tem subscription, né, para isso? Entendeu? Ela quer Roku, tem subscription para isso? Então, sempre se fala do que é preciso para se consumir aquele conteúdo. Tá entendendo? Então, só para a gente fechar aqui, que a gente já está quase uma hora conversando, o tempo passou rápido, considerações finais aqui, do ponto de vista de próximo passo, assim, se cada um de vocês pudesse sumarizar os próximos passos para as pessoas que estão assistindo e refletindo sobre esse tema, né? Quais seriam, né, 2 ou 3 pontos que você enfatizaria, né? Começando pela Marcela. Acho que primeiro é olhar os próprios vícios, né, que a pessoa tem. Esse exemplo do Alberto é muito bom, realmente muito bem colocado. Então, a primeira coisa é se mudar, né? Mudar o seu comportamento. Então, tem pequenas coisas que a gente faz que são antiéticas e a gente não percebe. Então, essa questão do gato net, eu vi que a pessoa me devolveu o troco errado, não devolveu. Eu recebi... Eu recebo muito isso, né? Recebi fotos, nudes de não sei quem, de artista ou de vizinho. Não repassar, então, é olhar as próprias atitudes, né? E fazer esse trabalho de conscientização com as pessoas, né? Mas conversar. Então, expor quais são os benefícios, né? De você não ter esse tipo de atitude, de você não repassar, principalmente, esse tipo de atitude. Gostaria até de mencionar aqui uma situação louvável que eu passei com o Luciano há uns dias atrás. Eu adicionei todos vocês no LinkedIn tem pouco tempo que eu estou usando o LinkedIn, né? Felizmente foi numa época muito boa, então eu tenho tido muito conteúdo, inclusive no LinkedIn, que os 3 aqui compartilham, e a minha rede, assim, compartilha conteúdo muito bons. E o Luciano postou que o livro dele de simulados estava pela metade do preço. E aí eu comentei que eu gostava do conteúdo dele, se ele poderia colocar metade do preço também no conteúdo da Udemy, né, que ele colocou. E ele veio conversar comigo, eu fiz aquele comentário no sentido de, tipo assim, coloca, porque as pessoas vão saber o tanto que seu conteúdo é bom e para elas se beneficiarem com esse conteúdo, né? E não que eu precisasse em si. Ele conversou comigo, perguntou sobre mim e tudo mais, e perguntou qual dos livros que eu queria, né? O que eu estava precisando e tudo mais. Então, assim, eu imagino que as pessoas podem ter esse tipo de atitude, né? Usar esse tipo de conhecimento, de contato das pessoas para justamente, se não tiver ao alcance dessas pessoas, né? Conversar para ver se ela consegue ou não consegue isso de forma legal. Que hoje, gente, os conteúdos são muito baratos pelo conhecimento que você adquire. Então, a primeira coisa é mudar as próprias atitudes, né? Não tem como você mudar o mundo se você não se mudar. E tentar repassar isso da melhor forma, né? Não brigar, não expor e tudo mais, do jeito que a gente está fazendo aqui, conversar e repassar esse tipo de atitude. Perfeito, perfeito. Luciano? Eu vejo que um self-assessment, né, uma avaliação interna de cada atitude que nós fazemos é um primeiro passo para todos, né? Eu sei que, por mais que a gente esteja em outro nível, vamos falar assim, de maturidade, né, tem muita gente que não tem essa maturidade ainda. Então, muitas pessoas, infelizmente, né, pela incultura ou por não ter sido educada, não ter uma história, vamos falar assim, de educação da família, não ter um exemplo dentro de casa para falar o que é certo e o que é errado, muitas vezes ela vem fazendo aquela coisa errada há anos e para ela é normal. Então, acho que cada um aqui que for assistir esse vídeo, que for ver essa mensagem, refletir internamente e olhar assim, tudo que ela faz hoje, se realmente são coisas lícitas, né? Se realmente são coisas que ela está fazendo de forma correta. Então, assim, será que a assinatura que ela fez de net é a certa mesmo? Por que eu estou falando isso? Teve uma vez, quando eu fui cancelar a minha assinatura, né, que o rapaz veio tirar o aparelho, ele falou assim, olha, se você quiser, eu posso manter o aparelho aqui, mais 50 você fica aqui com o aparelho. Eu falei assim, não, meu amigo, eu estou cancelando porque eu não quero. Eu quero que você leve o aparelho e não quero fazer o gato net. Então, assim, as pessoas têm que, além de recusar, né, as pequenas delitos aí,
ela também tem que reportar. E eu fiz isso depois. Assim que a pessoa foi embora, deixei passar umas 2, 3 semanas, eu liguei na operadora, não sei o que deu, mas eu fiz a minha parte. Eu fui lá e denunciei. Então, assim, eu acho que falta muito isso, né? Além de você não ser conivente, você também denunciar. Ah, mas não vai resolver nada. Se todo mundo pensar assim, não vai resolver nada, nunca vai ser resolvido nada. Porque se você... O amigo meu, por exemplo, eu tinha uma situação que quando o meu avô morreu, é, eu, eu quase sofri um golpe do caixão. Olha que Nossa, engraçado. golpe do caixão, cara. Qual que é o golpe do caixão? O hospital que meu avô estava internado indicou, quando ele faleceu, indicou uma funerária. E aí, era uma indicação do hospital. Não vou citar o nome do hospital aqui, mas era um hospital de renome. E aí, resumindo a história, veio a pessoa, me fez todo o acompanhamento e tal. Quando eu fui entender, cair na real, ele estava me levando para fazer o processo funerário na parte pública. Ele não ia ter custo nenhum. Quem ia ter custo era a parte do... Eu ia pagar um valor, um exemplo, era R$2.000 para fazer o processo de enterro do meu avô, e ele ia me cobrar mais 4. Uau. O famoso golpe do caixão. Esse é o golpe do caixão que está acontecendo com o Covid aqui no Brasil. Aí, Yuri, resumo da ópera. O cara da funerária, ele se ligou que o cara estava aplicando o golpe em mim. Ninguém sabe essa história. É de primeira aqui, vocês vão ficar sabendo. O cara me avisou. Eu peguei, não fechei com o cara, fechei com a funerária da funcionária pública. Saindo dali, eu fui fazer o boletim de ocorrência. E aí agora estou processando essa falsa funerária aí que se passa por funerária. É incrível, cara, incrível. Então, para vocês verem assim, a gente não pode deixar impune. A mensagem que eu quero deixar, porque eu contei essa história triste aí, mas assim, para vocês entenderem que eles não respeitam nem na hora que você tem a maior dor, que no caso foi a minha perda do meu avô, que Nossa. era meu pai, na verdade, né? Meu pai avô. E eles não respeitam nem isso. Então, assim, a gente não pode ser nem conivente e nem deixar de denunciar. Porque quando a gente compactua as duas coisas, a gente concorda com o erro. A gente concorda que a coisa continua sendo tratada de forma errada. E isso nunca vai se resolver. Então, a mensagem para fechar aqui é: faça uma reflexão de dentro para fora, das suas atitudes, das atitudes dos seus familiares, corrija as pessoas de uma forma educada, mas dando um exemplo, né, do que ela pode melhorar. E quando você identificar algo errado, procure os órgãos competentes para fazer a denúncia. Não deixe, não vai dar trabalho. Mesmo que dê trabalho, faça a denúncia, reclame, registre ao boletim de ocorrência quando for correspondente aí. Não deixe passar, porque é dessa forma que essa incultura do jeitinho brasileiro, do vamos fazer que é só um pouquinho, vai continuar. E é a forma que eu vejo de educar e a gente chegar numa solução, uma possível solução futura disso, é cada um fazer a sua parte. Perfeito, Luciano. Alberto, considerações finais e se você já teve também algum golpe tipo esse aí do Luciano. Por sorte, eu nunca passei por uma situação dessa, não. Mas eu faço coro com o Luciano nessa questão de não deixar passar. Eu acho que, inclusive, principalmente aqui no Brasil, a disseminação do acesso à internet para as pessoas trouxe o crescimento de uma figura dentro do nosso universo, que é o indivíduo que ele se empodera, né? Eu gosto dessa palavra, né? Ele se empodera porque ele está atrás do teclado. E ele acha que ele pode falar qualquer coisa, que ele pode fazer qualquer coisa, que ele pode ser qualquer coisa. E a melhor forma que a gente tem de mostrar que não é assim que as coisas funcionam é justamente buscando o caminho da lei. Então, a gente tenta educar da melhor maneira. É feito pai e mãe, né? A gente tenta, e tutor e tudo mais, a gente tenta educar, a gente vai pelo caminho do amor, né? Mas, infelizmente, a grande maioria não aprende pelo amor, vai pela dor. Então, eu acho que não tem órgão que doa mais no ser humano do que o bolso. Então, acho que uma das formas que você tem de educar o outro, quando ele está cometendo um ato ilícito como esse de compartilhamento ilegal de conteúdo,
é você registrar uma reclamação formal contra aquele indivíduo. Porque mesmo que aquilo não dê em nada, o cara vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer aquilo de novo. Se ele não consegue fazer o self-assessment e identificar que aquele comportamento é errado, a gente vai lá e mostra para ele que aquele comportamento é errado. Então, eu cheguei até a comentar isso no post do Yuri. Cara, vai para o meio jurídico. Porque, infelizmente, tem gente que só aprende desse jeito. Ainda bem que, no teu caso, foi possível resolver isso de outra maneira. Mas, na grande maioria dos casos, ou você vai para o âmbito maior, ou você vai para o âmbito de buscar aquilo que é correto, aquilo que é certo, ou a coisa não funciona. Então, é sempre buscar, como o Luciano falou, e a Marcela, educar o outro de uma maneira tranquila, calma, educada, né, amorosa, mas não deixar de lado também buscar o seu direito, buscar o que seja cumprida a lei quando algo for feito de maneira ilícita e você tiver conhecimento disso. Pessoal, foi fantástico o bate-papo. Cada um de vocês trouxe uma perspectiva muito interessante, por isso que eu queria gravar isso hoje. Hoje é sábado, dia 27 de junho, e eu queria agradecer de novo cada um de vocês por ter tirado um pedaço desse seu sábado para fazer esse programa educacional, né? Que eu tenho certeza que alguém vai achar ruim, né? Os certinhos falando, mas que achem, entendeu? Que achem que eu prefiro ser chamado de trouxa e saber que estou sendo chamado de trouxa porque estou fazendo a coisa certa do que ser o sabichão e tá fazendo tudo errado, né? Então, obrigado para todos vocês, um excelente final de semana e obrigado por disponibilizar o seu tempo. Até a próxima aí. Falou, tchau, tchau. Falou, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.